pastor. Glória a Deus. A graça e a paz novamente. Amém. Você de casa, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que bom podermos nos reunir aqui, celebrar. E agora nesse momento tão importante, momento da palavra. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Livro de Números, capítulo 20. Lá no comecinho, Números capítulo 20, versos do 1 ao 11. Na verdade nós vamos ler do 2 ao 11, que existe um subtítulo depois do verso 1. Números capítulo 20, versos de número 2, todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinha, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Até aqui, Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos a diminuir, que o teu filho diminua, Deus, para que o Senhor cresça neste lugar. Ao Senhor seja honra, ao Senhor seja glória, ao Senhor seja todo louvor. Fala conosco, Espírito Santo, ministra no mais profundo do nosso ser, para que recebamos, ó Deus, o poder da tua palavra e sejamos vivificados por ela, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O tema da mensagem nessa noite é os desafios do deserto. Você pode dizer comigo: os desafios do deserto. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose, você não precisa dizer não, tá? Só os desafios do deserto. Os desafios do deserto. Alguns dias atrás aqui, se não me falha a memória, culto de Santa Ceia, primeiro domingo desse mês, eu ministrei sobre frutificar no deserto. Quando eu cito o Evangelho de Mateus capítulo 4, ali a partir do verso 1, e eu conto a Bíblia conta a história, e eu tive o privilégio de compartilhar com a igreja. Conta a história de Jesus no deserto, nos dando ali diretrizes, direcionamento, ferramentas, formas de resistir às provações do deserto e frutificar nele, ou seja, ser bênção nos desertos da vida. E no dia de hoje o Senhor colocou no meu coração esse texto que saltou aos meus olhos, livro de Números, capítulo 20, verso de número 2 em diante, quando o povo, a caminho da terra prometida, eles estavam diante de um novo desafio, uma nova situação, uma circunstância diversa, um problema se apresenta diante dele no deserto. Agora, dentre tantos os desertos que a Bíblia cita, e é muito interessante que a Bíblia faz questão de dizer e de ensinar acerca dos desertos. Ela fala sobre os desertos, sobre os personagens que passaram pelo deserto, os homens de Deus que caminharam ali pelo deserto, e inclusive, como eu já disse, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteve no deserto. Eu disse ontem aqui, nós conversávamos já alguns dias, eu, pastor, até o Alexandre, e eu dando aula segunda-feira, pude compartilhar com a sala, que é muito interessante a liderança de Jesus. Jesus, ele não é o tipo de líder que fala assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
Pelo contrário, Jesus com toda a autoridade pode dizer: faça o que eu falo e faça inclusive o que eu faço, porque em todas as coisas Ele nos deu exemplo, inclusive de passar pelo deserto. E Ele passa pelo deserto para nos dar esse ensinamento. Mas agora nós estamos diante de um outro deserto, de uma outra história, de uma outra realidade, de um outro contexto. Nós estamos aqui, Moisés, líder do povo hebreu, a caminho da terra prometida, juntamente com Arão. A sua irmã já havia morrido, Miriam já havia morrido, e agora ele está com o povo a caminho da terra prometida no deserto. E muitos foram os desafios que eles passaram, muitos foram os obstáculos, mas agora eles estão diante de um novo desafio, de um novo obstáculo. Quando a caminhada começa lá no Egito e eles estão fugindo de Faraó, o primeiro obstáculo ali, o mar fechado, e eles podem adentrar ao mar e o Senhor abre o mar para que eles passem. Quando eles têm fome, o Senhor manda maná do deserto. Quando eles têm calor, o Senhor os cobre com uma nuvem. Quando eles sentem frio, é uma coluna de fogo que caminha com eles durante a noite. Ou seja, dentre todos os desafios que o povo passou, eu posso enxergar a mão de Deus em todas elas. E eu já começo aprendendo que o Senhor, Ele não nos deixa, principalmente nos desertos da vida. Ele não nos abandona por mais incrível que pareça, por mais difícil que seja a situação, Ele está ali, como maná, como coluna de fogo, como nuvem, como aquele que abre o mar para que você passe a seco diante daquilo que é impossível acontecer. Mas agora eles estão diante de um novo desafio, e parece que ocorre uma amnésia na cabeça do povo. Tudo que eles vivenciaram agora parece que cai por terra. Tudo aquilo que eles haviam desfrutado parece que se esvai de uma hora para outra, e eles se esquecem do Deus que eles servem. Eles se esquecem do Deus poderoso que caminha com eles. E agora eles estão diante de uma nova situação. Eles estão com sede. O local onde eles estão neste deserto não há água. E aí o que eles fazem? Eles creem, né? O Senhor fez da outra vez, Ele vai fazer agora. Como Deus é bom a gente poder passar sede, mas Ele vai prover a água para a gente. É isso que eles fazem. E aí a gente fala: povinho, né? E aí quando a gente enfrenta um outro desafio nos desertos da vida, a gente faz igual eles. A gente faz do mesmo jeito que o povo faz no deserto. A gente esquece de tudo. Quando Jeremias fala para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, traga à memória aquilo que Deus já fez na tua vida lá atrás, porque Ele continua o mesmo hoje, e Ele era ontem, e Ele será eternamente. Se Ele fez, Ele faz, e Ele continuará fazendo, porque Ele é o eu sou, e quando Ele opera, nada nem ninguém pode impedir. E agora então eles estão diante dessa situação, vivenciaram tantos milagres, mas agora estão diante de um novo obstáculo, mas estão questionando o poderio de Deus, estão questionando aquilo que Deus pode ou não fazer para eles. E eu costumo dizer que o deserto, ele é parte da caminhada. O deserto não é a caminhada toda. O deserto é apenas parte do processo de Deus para aperfeiçoar em nós aquilo que Ele sabe que nós somos, e aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. É nos desertos da vida que nós nos aproximamos dEle. É nos desertos da vida que nós olhamos para a situação e dizemos: realmente, nós não podemos nada, mas o meu Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou do que eu penso, Ele é poderoso para fazer. Jesus chega para Marta e Maria e diz: se creres, verás a glória de Deus. O anjo chega para Maria e diz assim: tudo é possível ao que crê. E aí nós nos deparamos com tantos desertos ao longo da nossa vida, oportunidades que Deus está nos dando para nos aproximarmos dEle, momentos em que Ele está forjando, se assim posso dizer, para trabalhar em nós aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. E aí nós nos deparamos com os desafios dos desertos da vida, e essa história nos ensina algumas situações, algumas reações do povo, de Moisés, de Arão, que nos ensinam
a entender, que nos capacita a compreender como passar pelos novos desafios dos desertos. Talvez você está em um novo deserto, talvez você está passando por uma nova situação do deserto em que você está, mas eu quero dizer para você, que no vale ou no deserto, Deus continua com você, amém? Então a primeira coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, verso de número 2, vamos ler de novo para ficar gravado. Não havia água, diga comigo, não havia água. Irmão, você já ficou sem água? Tem os irmãos falando, fala Deus, tomara que o Sai esteja ouvindo. Irmão, não é fácil ficar sem água, para tomar banho, para lavar roupa. A água era importante, mas você já ficou com muita sede e não tinha água para você beber? Irmão, e aqui eles estavam caminhando no deserto, e às vezes a gente fala, estou morrendo de sede, faz meia hora que você bebeu água. E aqui eles estavam caminhando no deserto, e a Bíblia diz que não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés dizendo, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor para este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs e nem água para beber? Primeira coisa que eu aprendo, reação do povo. O povo murmurou. A primeira reação que acontece aqui é o povo reclamar, é o povo murmurar, é o povo simplesmente esquecer aquilo que Deus havia feito. Aqui o que o povo está fazendo, o que muitas vezes nós fazemos. Nós já passamos por tantos livramentos, nós desfrutamos de tantos milagres, nós já vimos tantas vezes a mão de Deus operar milagres e maravilhas na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos, mas quando se levanta um novo desafio, nós esquecemos, e muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos olhar para as circunstâncias e entender que existe uma permissão de um Deus que tem todas as coisas no controle da palma das suas mãos. Não é como muitos aí estão dizendo no YouTube, que Deus perdeu o controle das coisas que estão acontecendo. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é imutável sobre todas as coisas, ele é autoexistente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é poderoso para fazer. Ele não perdeu o controle. Quem perde o controle somos nós. Quem se precipita somos nós. Eu disse aos jovens aqui sábado, ministrando a eles, que muitas vezes nós fazemos como Maria e José, achamos que Jesus está no negócio e caminhamos cerca de um dia na frente. Ah, Jesus está aqui, vamos indo, deixa eu ir na frente porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí quando as coisas dão errado, o que a gente faz? Mas Jesus, como que o Senhor permitiu? Como que o Senhor deixou as coisas darem errado desse jeito? E aí a gente faz o que? A gente começa a lembrar, mas era tão bom lá em 1980, 1980 que era igreja, 1980 que o mundo era mundo. E aí a gente começa a trazer à memória coisas para questionar o momento, e não trazer à memória situações e milagres que Deus fez para nos dar esperança para um milagre. E aí a gente faz que nem o povo, a gente fica questionando. Outra coisa que o povo faz aqui que é muito interessante, eles acham alguém para culpar. Ninguém se levanta para procurar água, ninguém vai atrás de procurar água. O que eles fazem? Vamos achar um culpado. Quem que é o culpado? Moisés e Arão. Foi eles que trouxeram a gente aqui. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente deixa de olhar para nós mesmos? Olha tantas vezes para o outro, para as circunstâncias, culpa alguém, quando na verdade nós precisamos voltar a agir com fé. Nós precisamos voltar a crer no milagre. Nós precisamos voltar a nos posicionar. Quantas vezes nós falamos assim,
O culto está tão ruim ultimamente, eu acho que é o Cadu. Eu não vou falar que é o pastor, né, irmão? Tem que achar outro culpado para dar exemplo. Eu acho que esse louvor está tão frio. E nós, como que nós nos preparamos nos dias que antevêm o culto? Como que nós nos preparamos quando nós estamos na nossa casa? Hoje eu ouvi uma canção enquanto eu voltava do trabalho, que diz assim, que Deus não procura cantores, Deus não procura canções, Deus não procura letras, Deus não procura adoração, Ele procura adorador. E o adorador, ele não adora só na igreja, o adorador, ele não adora só nos dias bons, ele adora independente da circunstância, de segunda a segunda. Ele está no monte, ele está adorando, ele está no vale, ele está adorando. Mas aqui o povo não faz isso. Ainda bem que era só o povo daquela época. Olha Deus falando comigo aqui. Comigo, gente, falando com ninguém, falando comigo. A palavra ela é sempre primeiro profeta, para o pastor, para o ministro. E aí às vezes a gente olha para a circunstância. E tem algo que eu gosto de dizer lá em casa. Eu tenho 3 mulheres lá em casa. Uma ainda não fala, mas não fala. Não fala a ponto de bagunçar minha cabeça. Entenderam, né? O pastor tem 2 meninas, ele sabe o que eu estou dizendo aqui. Quem é pai de menina? E aí, às vezes eu viro para elas e falo assim: quando que reclamar, mudou alguma coisa? Quando que... Não estou dizendo que elas são reclamonas nem murmurentas, hein, gente? Pelo amor de Deus. Hoje ela está ao vivo aqui, depois eu não tenho janta. Mas quando... Uma frase que eu uso dentro de casa: quando que reclamar das circunstâncias mudou alguma coisa? Jesus, ele vira para os discípulos e diz o quê? Quando que vocês ficarem ansiosos por alguma situação, acrescentou um dia na vida de vocês? Quando que murmurar mudou a circunstância? Quando que culpar alguém resolveu algum problema? Quando? Mas quando nós nos posicionamos, quando nós entendemos que tudo começa de nós, quando nós entendemos que nós podemos ser em Deus a solução dos problemas, aí nós mudamos a nossa posição. Nós conversávamos hoje isso, sobre pessoas, por exemplo, por conta de uma situação que eu vivenciei do meu trabalho hoje. E aí muitas vezes nós reclamamos dos políticos. E aí hoje nós estávamos fechando uns relatórios e tantas pessoas que são tão bem de vida, ganhando auxílio do governo, tirando o direito de quem de fato precisa. E aí a gente quer culpar o governo, só que a mudança começa aqui. E aí o povo estava: mas a culpa é de Moisés, a culpa é de Arão, a culpa é do Cadu, a culpa é do pastor, a culpa é do ventilador, a culpa é do ar-condicionado, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho. Quando na verdade nós precisamos falar assim: independente do problema, independente da adversidade, Senhor, eu quero ser a solução. Usa minha vida em meio aos desertos para me aprimorar, para que quando eu passar pelo deserto de alguém, eu possa ser bênção, eu possa acrescentar, eu possa ajudar, eu possa fortalecer a vida do meu irmão. Primeira coisa que nós aprendemos. Segunda coisa, verso de número 6. Diz então: Moisés e Arão saíram da presença do povo. Diga comigo: saíram da presença do povo. E aí eles foram então para a porta da tenda do encontro e lançaram o seu rosto, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor, diga comigo, e a glória do Senhor lhe apareceu. Segunda coisa que eu aprendo, situação que acontece, que me ensina aqui agora, através de Moisés e de Arão. Moisés e Arão oraram e buscaram a presença de Deus. O que eu aprendo aqui? Nos novos desafios dos desertos da vida, aprenda a buscar aquele que de fato pode resolver o seu problema. Aprenda a se colocar diante daquele que pode mudar a tua sorte. Aprenda a crer naquele que é poderoso para fazer o milagre. A Bíblia diz, ela nos ensina 3 coisas nesse versículo. Primeiro,
que eles foram orar, que eles foram à tenda do encontro, que eles foram buscar a presença de Deus. O que eu aprendo com isso, irmão? Nos desertos da vida, nas adversidades que se levantam, nos obstáculos e nas circunstâncias que nós temos que passar, primeira coisa, busque o Senhor de todo o teu coração. Aqui era a tenda do encontro, mas agora é a porta do teu quarto que você pode fechar, lançar o teu rosto em terra e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso que a minha sorte seja mudada. Senhor, não tem água. Senhor, está faltando tanta coisa em casa. Senhor, as coisas não têm dado certo. Senhor, eu não tenho. A água pode simbolizar o emprego hoje. A água pode simbolizar a ausência de amor no relacionamento, no casamento, nos filhos. A água pode simbolizar a água que está faltando aqui. Pode simbolizar tantas faltas para você hoje. Mas eu quero dizer para você: faça como Arão e como Moisés, se lance na presença daquele que ouve a tua voz e a minha voz, e faz um milagre independente das circunstâncias, porque para ele não há impossível. Segunda coisa que eu aprendo com esse versículo, que eles saem do meio da confusão, eles se afastam. Eu aprendi esses dias, querido, que existem momentos da nossa vida que nós precisamos escrever na areia. Rodolfo, não estou entendendo. O negócio estava de ponta cabeça lá. Eles estavam procurando uma forma de acusar a mulher adúltera. E aí o que Jesus faz? Ele agacha e escreve na areia. O que ele está nos ensinando? Existem momentos que você não precisa falar. Existem momentos que você não precisa opinar. Existem momentos que você não precisa expor a sua vida. Existem momentos que você precisa parar e descansar naquele que é poderoso e cuida da minha e da tua vida. Eles saem do meio da confusão, eles saem do meio da acusação, eles saem do meio da bagunça. Querido, é momentos que você precisa se retirar e buscar aquele que é poderoso para fazer o milagre na tua vida. E a Bíblia diz, terceira coisa que eu aprendo só nesse versículo, que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Aonde eles estavam, queridos? No deserto. E a glória do Senhor estava onde? No deserto. Porque deserto e monte não é o que impede a glória de Deus de se manifestar. O que impede a glória de Deus de se manifestar é o meu e o teu coração rendido a Ele. O Senhor, Ele quer operar o milagre, Ele quer se manifestar com poder. E essa glória que nós aprendemos aqui é a Shekinah de Deus. Deus, Ele vem com a sua manifestação máxima de poder sobre aquele lugar. Ele vem sobre a vida de Moisés e de Arão, porque Ele enxerga que mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio às críticas, mesmo em meio aos apontares de dedo, mesmo em meio àquilo que parecia difícil e que Moisés de fato não enxergava uma solução, eles preferiram confiar naquele que tem todas as coisas sob controle. Moisés podia entrar na paranoia do povo, não podia, gente? Falar, realmente, tá difícil, Deus, o Senhor está vendo aqui. Deus, eu não estou mais aguentando o povo. Mas eles buscam a presença de Deus, e a glória de Deus desce sobre a vida deles. Irmão, é nos momentos de deserto que a glória de Deus vai vir sobre você. É nos momentos que aparentemente tudo está difícil, que você fala, Senhor, passa de mim esse espinho na carne que eu não estou mais aguentando, eu não quero conviver com isso. Aí Deus vira para você e fala assim, meu irmão, minha irmã, minha graça te basta, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É quando você acha que você está fraco, é que eu te fortaleço. É quando você acha que não pode nada, que eu faço um milagre. É quando você entende que você de fato não pode fazer, mas que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você espera. A glória de Deus vem sobre a tua vida. É nos desertos em que eu aprendo a depender dEle. E cada fase que eu vou passando, cada momento que eu vou enfrentando, é uma oportunidade que Deus está dando de mostrar que Ele é Deus sobre as nossas vidas, que Ele é Deus sobre as nossas casas. É uma oportunidade que Ele está nos dando de dizer, Senhor, eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo descansando, porque o Senhor é poderoso para fazer. Você crê nisso? Aleluia.
Terceira e última coisa que eu aprendo, versículo de número 7 diz: então o Senhor disse a Moisés, verso 8: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha. Diga comigo, falem a rocha, e ela dará água. Diga comigo, dará água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Terceira coisa que eu aprendo: creia além das circunstâncias. Creia além das circunstâncias. Sabe por quê, querido? Eles saem daquele lugar, eles saem da tenda, e eles se deparam com o quê? Com rocha. Tinha água lá? Eles estavam vendo água? Mas Deus tinha falado que ia sair água? Estou dando aí para você ir acertando. Ia sair da onde? Do lugar menos provável que poderia se sair. E aqui é muito interessante que Deus fala para ele assim: pegar o seu cajado. Cajado esse que havia sido um instrumento na mão de Moisés para vivenciar tantos milagres. Deus fala: Moisés, bate o cajado no mar, e o mar abre. Deus fala: Moisés, joga o cajado no chão, e ele joga, o cajado vira cobra. Ele diz: agora pega a cobra, e a cobra vira cajado. Tantas coisas Moisés vivenciou com aquele cajado. E aí Deus fala para ele: Moisés, pega o cajado de novo, só que agora você vai falar, porque a sua segurança não está naquilo que está nas suas mãos, a sua segurança está naquilo que está dentro de você. Eu, o Senhor teu Deus, te ajudo. A rocha simboliza Cristo. E o que eu aprendo com isso? Que crer além da circunstância é enxergar que mesmo que não haja possibilidade de Jesus estar, se Ele está, existe possibilidade de milagre. Eu olho para as circunstâncias e eu só vejo rocha, mas Deus falou no meu coração que ia ter água, porque o provedor da água é a rocha. O provedor daquilo que você precisa está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para mim e para você: fale aquilo que você precisa, mas creia no teu coração, porque eu sou a rocha que te sustenta. A tua vida está alicerçada em mim, e é eu que te sustento, sou eu que te fortalece, sou eu que guardo a tua vida com a destra da minha justiça. Nos lugares aonde há impossibilidades, Jesus está, e aonde Ele está, tudo que é impossível se torna possível. Creia além das circunstâncias, meu irmão. Moisés sai daquele lugar cheio de Deus, mas ele sai daquele lugar cheio da presença de Deus, mas ele depara novamente com o povo murmurando. Ele se depara novamente com o povo questionando. Ele se depara novamente com as adversidades. Sabe o que eu aprendo com isso? Que por mais que você busque a presença de Deus, as coisas ao redor podem não mudar, mas você mudado, você pode vivenciar o milagre. Só que agora acontece uma situação, e eu quero encerrar com isso. Mas antes eu quero enfatizar isso para você. Olhe além do que os seus olhos estão vendo. Você pode estar vendo rocha, mas Deus está vendo água. Jesus, eles têm um encontro com uma mulher samaritana e cumpre aquilo que Ezequiel 47 diz. E aí ele fala para aquela mulher: me dá água. E ela diz: o senhor está meio por fora. O senhor, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana. O senhor não pode. Ele diz: filha, você que está por fora, você que não está entendendo. Se você entendesse quem te pede água, você pediria água, e eu não te daria um mísero copo d'água, eu não te daria um mísero balde de água, eu faria de dentro de você jorrar um rio de água viva, porque eu sou a fonte que faz jorrar a água que você precisa.
Ele é a minha fonte de suprimento, Ele é aquilo que eu preciso, Ele é todas as coisas que me são necessárias. Ele é a água que desce do céu, do trono da presença de Deus, da fonte que é o Pai Todo-Poderoso, e Ele flui pelas cidades, que é a minha vida e a tua vida, e Ele começa a gerar em nós vida, e a Bíblia diz que Ele deságua lá no Mar Morto, Ezequiel 47, e o Mar Morto recebe vida. Sabe por quê? Porque mesmo que esteja morta todas as coisas, o rio da vida que está em mim, é poderoso para gerar um milagre na minha e na tua vida. Aleluia. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, nós esperamos. Nós não estamos vendo, mas nós acreditamos. Isso é fé. É sair da tenda, é sair daquela presença de Deus, não da presença de Deus no sentido de sair da presença, mas do momento aqui em qual Moisés estava. E olhar para a circunstância e não enxergar só mais rochas, mas saber que aquele que é a rocha da igreja, aquele que é a sustentação da minha e da tua vida, da nossa casa, Ele provê a água que eu e você precisamos. Eu quero encerrar dizendo que algo muito interessante acontece aqui. Deus fala para Moisés assim: Moisés, pega o teu cajado, e lá fora você fala com a rocha. E Moisés pega o cajado e toca a rocha. O que eu aprendo com isso? Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, verso 11, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhes darei. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Que eu e você não podemos perder a cabeça em meio às adversidades. A Bíblia diz que Deus falou para ele: Moisés, fala com a rocha. Moisés não murmura, Moisés não questiona, Moisés não toca, Moisés não faça nada que eu não estou te pedindo, simplesmente fale com a rocha. E eu posso imaginar talvez Moisés ali, ouvindo o burburinho, ouvindo as calúnias, ouvindo as mentiras, ouvindo o diagnóstico contrário, ouvindo as palavras adversas, sendo levado por toda sorte de situações. Eu imagino Moisés ligando o Jornal Nacional e se deparando com uma mundaréu de informações ruins. Eu imagino Moisés ligando o seu notebook, o Facebook, só disponibilizando coisas boas para ele. Eu fico imaginando Moisés diante da crise que assolava ele, como assola a minha e a tua vida. E Deus falou para ele: fala com a rocha, Moisés. Mas ele toca a rocha. Não faça aquilo que Deus não está te pedindo, meu querido. Não abandona antes de Deus falar que é o fim. Não se precipite diante daquilo que Deus já falou que Ele vai fazer. Não tente fazer do seu jeito para resolver um problema, porque você pode talvez resolver esse problema, mas você vai criar outro, e esse outro pode custar aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua comunhão, a tua vida e as promessas de Deus para a tua vida. Por isso, em meio aos desafios do deserto, não murmure, não questione, continue orando, buscando, se rendendo, se entregando, que a glória de Deus vai se manifestar em meio a essa situação. Você vai ver o direcionamento, o agir de Deus sobre a tua vida. Creia além daquilo que os seus olhos estão enxergando e percebendo, mas em nenhum momento se precipite em fazer aquilo que Deus falou para você não fazer. Não perca a sua cabeça, por mais pressão que você esteja vivendo, por mais dura que seja o seu deserto e a sua adversidade na noite de hoje, não bata na rocha 2 vezes se Deus mandou você falar. Continue crendo
naquilo que Ele te prometeu, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele determinou, já aconteceu, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Se coloque de pé. Aleluia, aleluia. E eu queria pedir para o Cadu, se a gente pudesse encerrar com aquela última canção, para que você possa orar comigo. E durante a canção eu quero convidar você a não só cantar, mas você colocar: Senhor, esse é o meu deserto. Por mais que Ele saiba, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Ele sabe do que você precisa muito mais do que você sabe. Às vezes eu falo, eu acho que eu preciso disso, e aí as coisas não acontecem do jeito que eu achava que tinha que acontecer. Lá na frente eu olho e falo: nossa, se eu tivesse feito desse jeito, tinha dado errado. Mas Deus fez totalmente contrário, e foi bom. Sabe por quê? Porque o nosso achismo não se compara com aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que Ele sabe, o que Ele tem é perfeito. Não se precipite, continue crendo. Rodolfo, eu não estou enxergando nada além de rocha nessa noite, mas a rocha é o suprimento de Deus para a tua vida. Aquilo que você menos espera que pode socorrer você, Deus usa como bênção para socorrer e abençoar a minha e a tua vida. Por isso nessa noite, coloque diante dele os seus desertos. Talvez você está no mesmo deserto como esse povo, mas num novo desafio. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, esse deserto não tem fim. A hora que passa uma fase, começa a outra. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que você faz parte de um jogo de videogame. A hora que você vence uma fase, vem outra mais difícil. E você fala: Senhor, quando isso vai acabar? E aí Deus fala: quando eu fizer em você aquilo que eu tenho para você, quando eu forjar em você aquilo que eu já preparei para a tua vida, quando você entender que nada mais é suficiente do que a minha presença, quando você entender que eu sou o teu socorro bem presente na hora da tribulação, quando você entender que no vale você olha para o monte e de mim vem o teu socorro, porque eu sou o supridor das tuas necessidades. Quando você olha para as suas angústias e diz: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda alegrarei, regozijarei, me engrandecerei e glorificarei a Ele. Nessa noite coloque diante dele a sua necessidade, como Moisés e Arão colocou, e creia que mesmo que os teus olhos não estejam enxergando a solução, Deus já preparou o milagre para mim e para a tua vida. Aleluia, adore a Ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Creia nessa palavra nessa noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Ouça isso. A palavra vai. Você pode ter passado Deus de aliança, de um deserto e estar em outro hoje, Deus mas Ele é Deus de promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida. que não
Ele sabe tudo e todas as coisas ao meu e ao teu respeito, querido. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Você entendeu o que você cantou, meu querido? Você disse para ele: posso enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim. Os meus planos podem se frustrar, as minhas convicções naquilo que os meus olhos estão enxergando podem se frustrar. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso pode se frustrar, mas os seus planos não serão frustrados. Amém. O plano de Deus para mim e para a tua vida nunca será abalado, meu querido. Você cantou que você sabe quem luta por você. Josafá sabia, por isso ele vai para a guerra adorando. Paulo e Silas sabia, por isso que mesmo na cadeia eles começam a adorar. Porque é no deserto que você reconhece quem de fato luta por você, quem te pega pela mão e te sustenta. Os seus olhos vão ver o impossível, meu querido, porque o meu Deus e o teu Deus não é Deus de possível, Ele é Deus de impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que as circunstâncias não podem nos ajudar, aquilo que a política não vai nos favorecer, aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, as palavras do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, não é aquilo que determinou para a tua vida. Então eu e você vamos ver o impossível de Deus acontecer, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, a Deus, pela tua palavra. Palavra essa que gerou vida nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos desertos e nas adversidades da vida, o Senhor nos traz uma palavra que acalma o nosso coração, que nos faz descansar em pastos verdes, que nos faz saber que mesmo nos vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. É por isso que nessa noite, Senhor, nós te engrandecemos e nós pedimos: Senhor, ajuda a nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, nos momentos que nos falta esta fé, esta coragem, esta ousadia, esse desejo de se render diante da tua presença, entendendo que só tua glória é suficiente para nós, de enxergar as naquilo que parece impossibilidades, o milagre do Senhor. Senhor, nos ajuda a passar por esse deserto, não murmurando, não questionando, não querendo achar explicação, mas nos ajuda a passar por ele, adorando, crendo que o Senhor está fazendo todas as coisas cooperarem ao nosso bem, porque nós te amamos e fomos chamados segundo o teu propósito. Nos ajuda a enxergar a tua boa mão nos acompanhando e nos sustentando no meio do deserto.
E mesmo que pareça um novo desafio, ainda mais difícil que o outro, o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas. E o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Nós confiamos tudo a Ti, porque tudo é Teu, é para Ti e é por Ti. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e ao Senhor seja todo o louvor. E se você recebe essa palavra e crê, glorifica Ele, aplaude, exalta, adora aí na tua casa, engrandece, porque Ele é o Deus que te sustenta no deserto. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, a palavra dele vai se cumprir na minha e na tua vida. Quantos creem? Aleluia. Queria louvar a Deus pela vida do pastor Zé Roberto, pela oportunidade mais uma vez poder repartir a palavra com os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Pastor, obrigado. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Certo? Aleluia. Glória a Deus. Que você possa ir cheio dessa presença de Deus para tua casa. Você que está na tua casa já, que você que sentiu aí esse poder de Deus através da palavra dele, possa ser renovado, porque Ele nos ama e Ele está cuidando de nós, amém? Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, hoje e para todos sempre, independente das circunstâncias. Nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco, e você que crê também, diga bem forte amém, e vai debaixo da paz. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.